E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Esse, como sempre, é o Cortina Preta. E hoje a filosofada é a respeito de um filme que eu assisti, cujo nome a gente já logo começa a ter algumas interpretações, algumas ideias de como vão. Qual a expectativa, na verdade, a qual teremos que aguardar a respeito do filme. O filme, se eu não me engano, é Encontro Marcado. E pesquisem depois, olhem o cast. São três grandes atores, aliás. Na época, dois ali eram jovens atores, então não eram tão reconhecidos assim. Mas um deles é o que fez o Hannibal, que eu não vou lembrar agora o nome do cara. Muito bom filme. Mas qual é a alcunha? Eu tinha uma expectativa do filme muito grande. Porque eu ouvi alguém fazendo um resumo a respeito. E aí pensei, caramba, esse filme deve ser muito bom. Pela sinopse, pelo que o enredo conta. Como é um filme de 30 anos atrás, ele é de 95, se eu não estou enganado. Então tem, enfim, 2005 agora, 2025 na verdade agora. 30 anos. Se for aí algum pouco tempo depois, está prestes a completar 30 anos. Então, pasmem, a gente tá ficando velho. Quem nasceu lá no, entre os anos 80 até 95 tá ficando velho também. A gente não consegue perceber isso e fica a dica para jovem. Quem for aqui abaixo de 20, saiba que depois da tua idade, a vida passa muito rápido. E 20 anos passam num piscar de olhos. E depois a gente fica assim, meu chapéu. Eu lembro disso como se fosse agora, e isso tem 10, 15, 20 anos. E sim, pasmem, isso vai acontecer com todos nós. E a gente não percebe que tá ficando velho. A gente percebe maturidade, mas não percebe o tempo passar. E só se faz essa relação quando se tem filhos. Que daí a gente começa a ver, né? Por exemplo, dos filhos dos meus amigos, a gente vê, nossa, o tempo tá passando. Ou meu irmão, que já tem uma filha de 12 anos, e a gente vê o tamanho dela e tudo e pensa, realmente, uma década passou voando. Mas vamos lá, vamos resgatar a ideia do filme. Eu vou tentar contar alguns tópicos sem entregar o final do filme, ou sem. Vamos dizer assim, sem dar spoiler, mas também é um filme de 30 anos, então. Né, quem não quiser, finja que não vai ouvir a parte do filme e daí vai lá e assista ele. Mas qual era a minha expectativa? De ter ali uma grande, vamos dizer, revelação pela sinopse e pelo que mostraram do filme. Existe um romance ali no meio, uma paixão entre duas pessoas jovens, ligeiramente jovens. E aí é isso que eu não quero estragar a experiência de vocês. Mas aí eu tinha uma expectativa quanto ao que o filme me ensinaria. Mas assim, ele não deixou de ensinar. Não é um filme ruim. Só acho que ele é muito longo para a proposta dele. É um filme de 3 horas. É breve. Tá vendo esse botão aqui? Clica nele agora e te inscreve no canal. Deixa um like também, obviamente. Comenta alguma coisa do que tu tá achando a respeito do vídeo ou lá no final dele. E, obviamente, compartilha com alguém que tu entende que vai apreciar esse conteúdo. E esse filme de 3 horas, ele poderia ter sido feito, gravado em tranquilamente 2 horas e passaria a mesma mensagem. Porque existem muitas pausas reflexivas no filme. Tá? Mas como eu não sou um crítico de arte, aqui não é essa a minha... E não sou um crítico de cinema ferrenho, até porque eu não assisto a muitos filmes. Eu, desde que começou assim a sair um filme atrás do outro de heróis, eu perdi muito da questão de querer parar pra olhar filme em Hollywood, ou qualquer filme blockbuster, né? Que eu acho que chegou um ponto que, vamos dizer assim, os Homens-Aranha eram legais. Depois daquilo ali começou a ficar chato, repetitivo, virou uma fórmula que se desgastou. Tá? Enfim, então pra mim ainda o que vale é a dramaturgia das antigas. E agora sobre o filme. A ideia é um homem com uma certa idade, uma certa bagagem de vida, que chegou a uma altura dela, que não vem o caso eu falar a idade, e aí a morte vem encontrar ele. A morte como figura espiritual. Porém, ele, para não assustar o cara, buscou uma forma humana. Tá? E aí, com isso, existem diálogos, existe uma construção narrativa em cima disto. Mas a morte meio que se apaixona pela filha do cara. E a guria também acaba gostando muito dele. Então, imaginem aí vocês o que rola através disso. Tá? Mas no final, os propósitos são cumpridos. Tá? Então, assim, resumi pra caramba o filme. Mas o que eu tinha de expectativa do filme? Primeiro, pelo que aconteceu com os atores, com os olhares, eu tinha uma expectativa de um romance com a régua alta. Não aconteceu. E depois, quanto ao filme, o que me pegou? Então, olha só, a minha expectativa era ali. Quando, na verdade, o filme queria entregar uma linha de pensamento sobre vida. Sobre o que as pessoas elas esperam da vida. E o quanto, às vezes, a gente eleva a nossa régua. E moral da história? O que eu venho a contar pra vocês é... Eu tinha uma expectativa X quanto ao filme.
E realmente olhei porque a atriz é muito bonita, só não vou lembrar o nome dela agora. Depois eu vou tentar colocar na edição aqui. E realmente foi isso que me chamou a atenção. E aí é óbvio, né? Aquela coisa, assistir em casa, a esposa do lado, cara, vai ali e admira o Brad Pitt. Mas ela não tem atração por caras loiros, né? Caras loiros de olhos azuis ou verdes. Pra ela o que chama a atenção é ou caras pardos ou caras morenos. E também negros, né? Querendo ou não, mas os que mais chamam a atenção, prendem a atenção dela é pardos e morenos. Ponto. Não. E ela não, tipo, tá, caguei que é o Brad Pitt, né? Tipo assim, e ela achou o filme um porre, porque ele demorava muito pra desenrolar as coisas, né? Enfim, dela foi fazer outra coisa e eu fiquei olhando, porque a atriz muito bela, me chamou a atenção, foi esse o motivo pelo qual eu me interessei em olhar o filme, eu queria ver os dois em atuação e ver, bom, vamos ver se essa guria também é boa de tela. E antes que alguém venha com piadinha assim, eu queria ver se ela era uma boa atriz além de bonita. É bem isso mesmo. Mas enfim, o filme entrega assim um romance meio difícil de entender, mas a ideia do filme no final achei muito legal, que é... E eu não vou ficar entregando o filme, assistam. Mas o que eu tirei de lição dele é... A gente cria expectativas muito altas das coisas. E eu agora falando a respeito do filme, o que eu esperava dele. E no fim ele me entregou na parte que eu esperava, ele entregou menos. Na parte de raciocinar ao final, achei muito bala. Não achei que meu tempo foi desperdiçado. Não vou negar que houveram partes em que eu pulei o filme. Passei ele pra frente e cara, tá muito devagar isso aqui. E eu achei assim que demorou demais pra chegar a uma finalização, uma resolução às coisas. Como eu disse pra vocês, tranquilamente em 1h30 ou 1h45 entregaria tudo no filme. Mas eles colocaram em 3 horas que eu acho que eles viram assim, cara, isso aqui vai chamar atenção pelos ator e atriz jovem aqui. Então assim, foi bem um filme pra tentar vender algo subliminar a respeito das figuras, da estampa de cada um, e não sobre a atuação. E no fim, sinceramente, eu não gostei muito das atuações dos jovens, tá? Achei mais ou menos. Mas era um Brad Pitt em início de carreira, nem sei como é que ele é como ator nos últimos 20 anos, não olhei mais nada dele. Porque eu não sou também o cara que olha os filmes pelas pessoas, né? Exceto Gal Gadot com Mulher Maravilha. E que também achei o filme bem meia boca. Agora a estampa dela chama atenção e não adianta a gente bancar aqui os fingidos, os cínicos. A maioria dos homens que assistem o filme da Mulher Maravilha assistem porque a mulher é bonita. E qual o problema disso? Aí hoje a gente não pode mais dirigir as palavras, né? Ah, fulana começa com G e termina com Osa. Não pode mais falar. Em compensação, as próprias mulheres estão sentindo falta disso hoje em dia. Mas isso é papo para outro vídeo. Mas o que eu quero deixar claro é sobre a filosofia de vida do cara, que então agora eu vou desenrolar. O cara passou uma vida trabalhando e se dedicando à família e se dedicando aos negócios. É que daí agora deu tempo de quem quer olhar o filme cair fora. E quando chegou ao final da vida ele percebeu que muita coisa ele fez, mas algumas coisas quanto a prestar atenção nos momentos com a família, talvez ele tenha pulado isso. E foi isso que me chamou a atenção. Que daí eu comecei a avaliar a minha vida. E eu acho que quem tá nesse canal é justamente isso. Vai sair daqui com pensamentos para avaliar a sua própria vida. Como eu já devo ter deixado claro em outros vídeos, independente da linha do tempo, se é para frente isso ou para trás, os vídeos mais antigos ou mais novos, eu não sou aqui um psicólogo e não sou nem um entusiasta da psicologia. Eu tenho uma crença espiritual, uma crença quanto a Deus. Não sou alguém que congrega, que vai a igrejas de nenhum tipo. Tenho algumas convicções que, óbvio, que com o tempo podem mudar, né? Afinal, somos seres humanos, a gente erra, a gente falha, e a gente vem aqui para aprender. A única coisa que eu vou deixar claro para vocês é eu não creio que a vida seja uma só. Eu acho que a gente volta. Então, pense isso o que quiser a respeito dessa informação que eu estou passando a vocês. E creio que esse cara, no fim, ele deve ter se arrependido de algumas coisas que ele talvez deixou de aproveitar com a família. Que ele deveria ter parado e analisado assim, cara, olha só que momento legal. Como, por exemplo, vou contar para vocês, na virada de ano de 2024 para 2025, aconteceu uma coisa muito engraçada e muito legal. Eu, na virada de 23 para 24, eu quis passar o Natal sozinho. Mesmo casado e tudo, não tendo filhos, mas eu optei por... Minha esposa foi passar com a família dela e o pai que estava vivo, e que infelizmente de 24 para 25 nos deixou. E eu quis passar uma virada de ano
diferente, quis passar sozinho porque eu investei de fazer um canal sem rosto, fora do Brasil e tal. Aí tava naquela luta, né? Não, eu vou começar agora, porque geralmente quando eu começo as coisas no fim de ano, a tendência é que no ano seguinte deem muito certo e tal. Por uma questão de crença minha. E acabou que passou o ano de 2024 inteiro, e eu com a expectativa de 2024 ser um ano interessante, por exemplo, para esse canal fora, e não foi. Eu não digo que eu dei com os burros na água, porque eu tive audiência assim. Eu cheguei a, na época, me impressionar porque eu bati 42 mil visualizações num vídeo. Né? E eu tive uma retenção boa, eu prendi a atenção das pessoas, tive uma boa narrativa, boa capa, bom em vários aspectos, né? E aí eu não me surpreendo hoje com... Se não passar de 50k de views, um vídeo eu não me impressiono mais. E a minha régua antes ela era alta com 5 mil visualizações num vídeo. Expectativa. Agora as minhas expectativas com o canal elas aumentaram. E eu não sei se esse vídeo aqui vai bater isso. É muito doido, né? Mas aí a expectativa, por exemplo, com o próprio filme, ela era uma expectativa A, e no fim, o ponto B, que não era o que eu esperava, foi onde eu tive esse insight. E aí, voltando agora pro negócio da minha família, só pra não terminar, pra concluir aquele raciocínio e ir pra outro. Aí eu vi uma cena de 2024 pra 2025, que daí eu olhei aquilo e aí me veio isso que esse velho do filme aí deve ter se ligado, deve ter sentido. Que é o ator do Hannibal, que nem eu falei pra vocês. Alguns vão lembrar aqui. E eu não sei se esse cara é o Dustin Hoffman ou se esse é outro ator. Acho que o Dustin Hoffman é aquele do cabelo cacheado que começa aqui o cabelo, né? Não vou lembrar quem é o cara. Também pouco importa. E esse cara deve ter se ligado desse insight que eu vou falar agora. Que eu vi minha sobrinha jogando carta, meu irmão mais velho e minha mãe do meu lado. E a minha cunhada, mulher do meu irmão, atrás ali, já lavando louça e tal, né? Cuidando de guardar tudo para que eles fossem dormir logo em seguida, né? E aí nós fizemos um combinado, eu, meu irmão e minha mãe, para deixar minha sobrinha ganhar uma partida de um jogo de carta. Mas assim, a gente se divertiu muito naqueles, sei lá, 40 minutos, uma hora em que a gente jogou carta e deu muita risada. E aí aquele momento ali eu me liguei, cara, é isso aqui que a gente vai levar da vida. Não é a grana, não são momentos de estresse, não é nada do que a gente às vezes perde cabelo ou fica com fio branco no rosto, no corpo. Esses momentos eles são todos passageiros. O que vai ficar mesmo pra ti na memória é o que tu construiu como legado. Esse momento é o que realmente vai ser importante. É aquele frame que tu guarda na tua cabeça do caramba, isso aqui valeu. Aquela risada que eu dei naquele momento valeu. Aquilo que nós vivenciamos em tal e tal ocasião, aquilo ali valeu. Isso sim valeu. Agora todo o resto, balela. Todo o resto, besteira. Estresse, incomodação, pagar boleto. E ali eu entendi sobre expectativa. Sobre... Eu, por exemplo, no ano anterior, eu tinha uma expectativa de estar aqui trabalhando e achei que aquilo ali ia fazer eu dar certo. A energia do, tá todo mundo agora tranquilo, tá todo mundo pensando na ceia, ou que roupa vai usar na virada do ano, se vestir de branco pra sair legal na foto e tal. E eu aqui, focado em trabalho. Não, vou fazer o ano de 2024 dar certo. Se pra todo mundo tiver uma porcaria, pra mim vai dar certo. E no fim não deu. Flopou. Eu injetei tempo, esforço, aprendi coisa pra caramba. O que valeu foi o aprendizado. Fora o aprendizado, foi muito esforço e nada de resultado. Não fosse o meu contrato fixo com uma empresa a qual o pessoal confia em mim, eu estaria lascado. E esse cara já injetou grana em mim há um bom tempo. Esse aqui é o detalhe. E até hoje eu não consegui devolver isso pra ele. Expectativa também. E ele até hoje tá esperando essa expectativa rolar. E eu tô aguardando uma única notícia boa pra dizer que tudo isso valeu a pena. Expectativa. E aí do filme, eu tinha uma expectativa A, veio B. No fim, o filme me entregou um raciocínio com uma dramaturgia ruim do casal jovem. Aí como eu falei pra vocês, olhei porque a mulher era muito bonita. Aí no fim, depois de uns 40 minutos, me chamou a atenção a interpretação do cara velho. A interpretação do Brad Pitt, uma porcaria. Assim, na minha opinião, né? Eu acho que também muito porque esse filme, ele é da Netflix. Tá no catálogo deles.
Mas eu acho que é porque também a dublagem não ficou legal. E sim, eu assisto filme dublado. Eu não tenho saco pra ficar lendo filme em inglês, assim como nenhum americano fica lendo legenda, tá? E não acho que a gente perde um monte. Porque, tem um gap daí da distância cultural. Basta depois colocar, olhar o filme de novo em alguns trechos com a legenda em inglês e ver o que os caras falaram e pesquisar. Tu vai entender a piada igual. Não precisa essa coisa do, eu preciso olhar em inglês pra entender a piada. Tá, se tu não tem a cultura de lá, tu nem vai entender a piada igual. Então, olha o filme com adaptação pro Brasil e entenda. Às vezes eu acho que o pessoal também corneteia por umas bobagens as coisas, né? Na verdade, sim, o brasileiro às vezes é meio besta com muita coisa. O brasileiro que é ligeiramente culto, acha que porque ele sabe aquilo ali, ele vai mudar o mundo com aquela cultura que ele tem. E ele é só um grão de areia no oceano. Ele é um grão de areia nesse baita planetão aí que a gente tem, que a gente ainda vai achar pequeno um dia. Mas, no fim, o que o filme entregou é esse raciocínio sobre expectativa da vida. Às vezes a gente deposita muita expectativa no vou ficar rico, vou ficar milionário, vou ter isso, vou ter aquilo. A gente é muito apegado a esse 3D do material, do eu tenho que ter tal coisa. E às vezes, por exemplo, o cara vai lá e paga caro por uma caneta de marca. E quando vê, tu ganha uma caneta aqui da EXP, nem sei que empresa é essa. E também não tô fazendo propaganda, mas a caneta é tri boa. Ela é fina, ela tem a espessura certa, ela tem um bom traço, ela manda bem a tinta pro papel. Sabe, super boa, tem essa parte aqui de borracha. Eu não tinha expectativa quanto a essa caneta quando eu ganhei. No final me surpreendeu. E isso agora, pra fazer Nossa, não sei quem é que vai ter paciência de chegar até aqui, mas vamos lá. E isso tudo pra traçar um paralelo, que eu acho que eu vou fazer um vídeo parte 2 disso aqui. Falando sobre a expectativa entre casais ou entre pessoas, né, que se relacionam. Que no fim, às vezes, a gente coloca uma régua muito alta pra pessoas. Ou pra coisas. E aí, quando não atinge aquele objetivo, a gente fica frustrado, fica chateado, bravo com as pessoas. E aí, será que daqui a pouco a expectativa que tem quanto ao outro não é o que falta em ti?